Como é que é, pessoal? Primeiro de tudo, pedir desculpa pela longa ausência. As últimas 2 semanas em Praga, depois daqueles vlogs, correram bastante mal. Eu tive provavelmente o maior downswing que já tive em 10 anos a jogar isto. Não sei se foi o maior, mas foi dos maiores. Foi bastante difícil. Começou, se não me engano, naquele último vlog, em que tinha tido um dia mau e os 10 dias depois foram iguais. Mas como não quero tornar este vlog um repositório de histórias do Bad Beat, porque ninguém quer ouvir isso, vamos avançar. E já voltei a Portugal. Entretanto, tivemos o Circuit Event do World Series of Poker aqui em Portugal, no Estoril. Eu joguei um dos eventos, joguei o evento, o Big Stack, até pela experiência de jogar um evento do World Series. Apesar de não ser jogador de torneios, éramos 333, se não me engano. Bem, 300 euros, pagava 36 e fiquei em 42. Fiz uma deep run, mas acabei por fazer quase bubble, morri ali na praia. Um bocadinho frustrante, mas satisfeito pela experiência, acho que foi uma boa experiência, apesar de não ser especialista em torneios. Entretanto, estou cá em Portugal e queria falar de uma mão que joguei ainda em Praga, uma mão que eu acho que é interessante, uma mão típica de cash games, mas que eu acho que é boa para ver como é que podemos atribuir um range ao nosso adversário e como é que podemos atuar sobre isso, ok? Então esta nossa mão, lá está, é típica de cash games. Temos não só uma Strela como uma Restrela. Eu acho que num vlog anterior expliquei o que é uma Strela, mas para quem não sabe, é uma coisa que acontece só em cash games, não há em torneios, que eu saiba não há nem sequer nos cash games online, pelo menos na vasta maioria não. E a Strela é no fundo uma terceira Big Blind. É voluntária, só põe quem quiser. Há jogos em que toda a gente combina pôr a Strela e pronto, mas se estiverem a jogar num ambiente de casino, só põe quem quiser. Quase todos os casinos permitem só fazer a Strela de under the gun, portanto o jogador que está ao lado da Big Blind, a seguir à Big Blind. Alguns sítios permitem fazer Strela no botão, mas este não. No geral é feita sempre pelo primeiro jogador a seguir a Big Blind. Lá sei, não só tínhamos uma Strela como uma Restrela, portanto blinds são 10, 20, coroas secas, e nesta mão temos 10, 20, 40, 80. O que, lá está, é isto que a Strela no fundo faz. A Strela faz o jogo ficar maior. Necessariamente os raises antes do flop vão ter que ser maiores. Há mais dinheiro morto entre aspas, no sentido em que há mais dinheiro a ser posto em jogo antes dos jogadores receberem cartas. Se pensarmos que normalmente uma mão começa com uma Big Blind e meia posta em jogo antes de verem as cartas, a Big Blind mas a Small Blind. Nesta mão, por exemplo, temos 7 Big Blinds e meia, não é? Meia Big Blind da Small, a Big Blind da Big, 2 blinds da primeira Strela e 4 blinds da Restrela. Portanto, isto vai necessariamente tornar as apostas maiores, a mão maior, e vai fazer com que haja mais incentivo para roubar, há mais incentivo para disputar a mão, porque há mais dinheiro em jogo. Ora, então a nossa mão começa com a Strela e Restrela. O primeiro jogador a seguir à Strela, o primeiro jogador a falar, que no fundo está em middle position, faz limp, de 80. Há 2 folds, o botão faz também limpo de 80. E eu tenho Ace Rei suited na small line. No geral, eu recomendo cuidado a subir da small blind. A small blind é a pior posição para estar. Vamos necessariamente estar sem posição, ser os primeiros a falar depois do flop. Portanto, eu às vezes vejo pessoas a subirem demasiado da small blind e é uma coisa que eu não gosto muito, prefiro ter cautela da small blind. Posto isto, Ace Rei é de longe topo do nosso range, quase. E lá está, é uma mão que não faz sentido fazer nada que não seja subir aqui. Subir para 350, mais ou menos o valor do pote, são 300 fichas no pote, um bocadinho mais que 310 fichas no pote, 80, 80, 80, mais 40, mais 20, mais 10. Portanto, subir praticamente o pote. Acho que subir menos do que isso é convidar sarilhos, que é convidar muita gente a ver o flop. Acho que mais do que isso também não é preciso. O cenário ideal aqui é ou ganhar o pote aqui mesmo, toda a gente ver fold não é um mau resultado, ou ver o pote, ver um flop contra um jogador, talvez. E é isso que acontece. Big Blind faz fold, o primeiro Strela faz fold, o jogador que tinha posto a Restrela faz call, e os 2 jogadores que tinham feito limp, curiosamente, ou não, fazem os 2 fold. Portanto, nós vamos ver um flop contra o jogador Restrela, com Ace Rei suited, que é o que nós temos. E o flop vem As, Dama, 10. Flop, no geral, fixe. Agora, vamos pensar um bocadinho. Primeiro de tudo, dizer que stacks efetivas são cerca de
120 big blinds. Okay? Stack de efetivas, para quem não sabe, é a menor das duas stacks, ou a menor das stacks que está envolvida na mão a determinada altura. Portanto, neste caso, entre mim e o jogador que fez call, ele, se não me engano, tinha cerca de 200 big blinds, eu tinha cerca de 120. Portanto, 120 é o máximo que eu posso ganhar ou que ele pode perder. Isso é o que se chama uma stack efetiva. É relevante porque quanto mais deep eu estiver, quanto mais deep forem as stacks efetivas, mais incentivo o jogador em causa, pensando no nosso adversário, mais incentivo ele tem para jogar mãos mais especulativas, como suited connectors e pares de mãos baixos e cartas desse tipo, porque pode ganhar mais. Se eu tivesse, por exemplo, vamos dizer 50 ou 60 big blinds, não se justifica ele estar a pagar um preço elevado, se depois não pode ganhar muito se acertar as cartas dele. Vamos pensar no nosso adversário. O nosso adversário, vou dizer o que eu sei sobre ele, é um jogador regular lá, apesar de eu já ter visto lá muitas vezes. Não tenho muito histórico contra ele, não joguei muitas vezes contra ele. Parece-me um jogador sólido do que eu vi. Portanto, eu acho que esta é mais fixe porque podemos atribuir um range normal. Se ele fosse um jogador super tight, íamos atribuir um range muito, muito apertadinho. Se ele fosse um jogador daqueles loucos, era mais difícil atribuir um range porque podia ser demasiado largo. Contra este jogador, eu acho que é interessante atribuir o que vamos chamar um range normal na situação. Vamos pensar que ele tinha 80, portanto tinha que fazer call 270, que não é assim tão pouco. Não é muito, mas não é assim tão pouco. Podemos pensar até que ponto é que o facto de ter havido 2 limpos faz com que ele presuma que pelo menos um deles vai fazer call e alarga um bocadinho o range dele para fazer call, mas pode não afetar demasiado também. Mas as stacks efetivas, portanto, a minha stack é importante para isso. E eu diria que as mãos que ele pode ter, então, vamos pensar no range dele, são essencialmente pares baixos, aliás, pares de 2-2 até provavelmente 10-10 ou valetes. Eu acho que, por exemplo, damas, reis e ases ele vai sempre fazer 3-bet. Valetes, ele provavelmente, eu diria que algumas vezes ele vai fazer 3-bet e algumas vezes ele vai fazer flat. Com valetes, eu acho que 10 quase sempre call, talvez algumas vezes raise, e todos os outros pares para baixo, acho que vai ser sempre call, só call. Além disso, provavelmente vários, se não quase todos os ases suited, pelo menos as 2, 3, 4, 5. Eu diria que provavelmente 6, 7 e 8 também, mas talvez ele fold esses de vez em quando. Acho que provavelmente faz call, mas talvez faça fold às vezes. Às 10, às valetes e às dama. Talvez ele faça 3-bet às dama algumas vezes, talvez faça flat a maior parte. Às rei provavelmente faz raise, suited e offsuit. Os outros ases offsuit vou dizer que são quase todos fold. Certamente todos até às 9, às 2 às 9. Às 10 também, provavelmente, vou presumir que ele faz fold às 10, offsuit. Às valete ele talvez faça call, às dama faz call ou raise, mas provavelmente mais call, e às rei vamos presumir que ele faz sempre 3-bet. Além disso, temos ainda alguns suited connectors. Eu diria que talvez ele fold os mais baixos, mas vamos presumir que ele pode ter os 6 sets, 7 8, 9 10 da vida, valete 10, dama valete, e os suited broadways como, lá está, rei dama, rei valete suited, rei dama suited, rei valete suited, talvez até rei 10 suited, às vezes sim, às vezes não, e que provavelmente não pode ter quase nenhum dos, lá está, dos offsuit broadways, portanto, rei 10 suited, rei valete, offsuits, esses provavelmente são fold para ele. Portanto, se pensarmos que essas são as mãos que ele tem, e praticamente só essas, quando flopem às dama 10, é bom para nós, estamos às rei. Portanto, o primeiro instinto pode ser apostar. Eu optei por fazer check, por várias razões, mas sobretudo porque nós estamos à frente da maior parte das mãos, ok? Vamos pensar nas mãos que ele tem, que lhe atribuímos, que estão à nossa frente, à minha frente, que estão a ganhar às rei. Trios, só trio de 10, porque nós estabelecemos que ele vai fazer tribeta a damas e ases, portanto ele não pode ter essas duas.
teoricamente não pode ter essas duas. Dezes, provavelmente dezes pode ter. As 10 suited está à nossa frente, as dama suited está à nossa frente. Dama 10, se ele suited, se lá alguma vez tiver. E rei valete suited. Essas são as mãos que nos estão a ganhar. Todas elas estão muito à nossa frente. Todas essas vai ser... Nós temos um par, temos o par mais alto, com o kicker mais alto, e temos um gut shot para nuts também, mas todas essas mãos estão consideravelmente à nossa frente. Nós não temos assim muita equity contra nenhuma dessas mãos. O melhor que nós podemos esperar é que ele tenha, por exemplo, dessas às 10, seria o melhor. Não há nenhum flush draw, o que é importante, portanto ele não pode ter uma combinação de par e flush draw, straight draw e flush draw. Portanto, essas mãos, a questão destas mãos é que nós ou estamos bastante à frente ou bastante atrás. Não há, se pensarmos nas mãos que ele pode ter, daquelas que nós atribuímos, não há nenhuma delas que tenha muitos outs. Não tem nenhum open-ended, tirando eventualmente dama 9, aliás, desculpa, valete 9, sendo que valete 9 nós temos um rei, portanto estamos a bloquear, mas não é muito provável. Tudo o resto são, lá está, se ele tiver 4, 4, 5, 5, 6, 6, tem 2 outs. Se ele tiver rei dama suited, dama valete suited, não tem muitos outs, até porque como nós temos o rei estamos a bloquear as sequências dele. E por outro lado, portanto lá está, nenhuma mão dele tem muitos outs, e por outro lado, fazendo check, nós permitimos que ele possa tentar bluffar mãos como os 8 9 suited da vida, os valete 10 suited da vida, e sobretudo, e até os pares baixos, os pares como 3 3, 4 4, 5 5, que vão certamente fazer fold se nós apostarmos, e que podem tentar bluffar, transformar essa mão num bluff. É uma boa mão para transformar num bluff. Quando eu subo antes do flop e faço check, a minha mão, a vantagem de fazer check com as-rei nesta situação é que protege o nosso checking range. Quer dizer que se nós podemos ter as-rei quando fazemos check aqui, teoricamente, se ele estiver atento a essas coisas, mas faz com que ele não possa apostar tantas mãos, porque nós estamos a ter também boas mãos quando fazemos check aqui, não temos sempre necessariamente porcaria quando fazemos check. E por outro lado, incentivamos-lo a bluffar se ele não estiver muito atento a isso. A nossa mão fica a parecer um bocadinho reis ou valetes, ou rei-dama, mãos que provavelmente não odeiam o flop, mas que também não adoram, e fazendo check aqui permitimos que ele tente bluffar algumas dessas. Portanto foi o que eu fiz, check, e ele aposta. Ora, estão 920 no pote, parei para fazer as contas, já não tinha certeza, o meu mão já foi há algum tempo. São cerca de 900 e pouco no pote, ele aposta, se não me engano, porque o meu já foi há algum tempo, mas 400, 410, portanto um bocadinho menos que meio pote. Não acho que haja demasiado de valor em subir aqui, queremos manter os bluffs dele se ele tiver alguns em jogo. Por outro lado, se ele estiver atrás, ele tem tão poucos outs que não estamos demasiado preocupados. E é isso. Portanto, fazemos só call. O turno é interessante. O turno é um as. Portanto, as dama 10. É interessante, mas no fundo, na prática, nós não estamos a ganhar a nada que não estivéssemos a ganhar já no flop, tirando na eventualidade dele poder ter dama 10 suited, ter flopado 2 pares e agora ter sido counterfeited e nós termos o trio termos passado para a frente. Mas fora isso estamos a ganhar exatamente as mesmas mãos que estávamos antes. Eu fiz check porque vamos fazer check com todas as nossas mãos aqui, acho eu. Sobretudo depois de fazer check no flop. Se ele estiver a bluffar, esta é uma carta má para ele continuar a bluffar. Portanto, isso poderia ser um incentivo para nós apostarmos o turn. Se nós tivermos, por exemplo, reis ou valetes, rei-dama, provavelmente não vamos fazer fold neste turn. Neste turn torna menos provável ele ter... Também torna menos provável nós temos um as, mas torna menos provável ele ter um as se o estiver a representar, se o quiser representar. Portanto, eu na verdade espero que este turn seja check a maior parte das vezes quando eu faço check. Portanto, se calhar apostar este turn tinha sido boa ideia, mas eu optei por fazer check e ele fez check behind.
O Cabrão 5, bastante desinteressante, ou pelo menos que não muda nada. A única mão que passa a estar à frente é se ele tivesse 5-5 ou As-5, não estou à espera disso. É uma boa oportunidade para apostar por valor aqui. Eu vou estar à frente a maior parte das vezes. Sabem quando o Spidey Sense apita? Eu fiz check, não porque tivesse medo de estar atrás, porque não achei que nossa mãe é super forte aqui. Mas achei que ele podia tentar. A nossa mão está muito subrepresentada nesta fase. Não parece que nós estamos às rei. Eu fiz check com a intenção de decidir se fazia só check call ou se fazia check raise. Duvido que ele tenha muitas mãos que façam call a uma aposta nossa, que não apostem eles, que ele não aposte se nós fizermos check, ok? Se ele tiver às 9, às 8, ele vai apostar se nós fizermos check sempre, mesmo que ele tenha feito check no turn para controlar também do pot, que é perfeitamente possível. Por outro lado, se ele tiver uma mão tipo 7, 8, eu acho que ele provavelmente faz fold aqui. As únicas mãos que nós arriscamos que ele faça check behind e que talvez fizessem call a uma aposta nossa são caso ele tenha uma mão como Rei Dama, Dama Valete, talvez até Valetes. Se ele tiver uma dessas mãos, é possível que ele faça check behind e é possível que ele considerasse fazer call a nossa aposta. Mas tirando isso, ele vai apostar sempre as mãos fortes dele, vai apostar os bluffs dele e se nós apostarmos, vamos estar a tirar os bluffs dele dali. Portanto, eu fiz check e ele apostou cerca de metade do pote. O que me fez achar que era uma value bet. Eu acho que ele provavelmente apostaria mais caso estivesse a bluffar. Portanto, a questão é que nós ganhamos a muitas das value bets dele, para não dizer todas, tirando às 10, às dama, às 5 e Rei Valete. Por outro lado, ganhamos a todos os ases dele, os tais ases suited mais baixos, ganhamos a Rei Dama, Valetes e esse tipo de mãos. Será que ele faz call se nós fizermos check raise aqui com uma dessas mãos? Talvez se ele tiver os melhores ases dele, nomeadamente às Valete e às 9, que na verdade são os únicos ases bons a que nós ganhamos. Às Dama é um full house e às 10 também. Portanto, às Rei, considerando que ele não pode ter às Rei. Se ele tiver às 6, às 7, às 8, é provável que ele acabe por fazer call. Mas eu vou fazer só check call, até porque estava naquela maré em que as coisas estavam complicadas. E ele mostrou Rei Valete para sequência no flop. Lá está, isto não estou a fazer este vídeo para contar uma história de bad beat, porque não era esse o objetivo. O objetivo era refletir como é que podemos atribuir um range ao nosso adversário, como é que podemos pensar que mãos é que ele pode ter e, estabelecendo as mãos que ele pode ter, como é que podemos pensar nas nossas decisões de maneira a maximizar os lucros e a minimizar as perdas. Eu até digo que provavelmente podia e devia se calhar ter feito ou check raise no river ou talvez apostar no river, mas eu gosto de check raise no river aqui com o As-Rei, até porque estamos a bloquear alguns dos ases dele. É isso, espero que tenham gostado desta longa explicação da mão. Estava provavelmente demasiado longa, se alguém ainda estiver aí, digam coisas nos comentários. Ela já peço desculpa por ter estado ausente, não prometo que não vá continuar ausente, porque a vida é assim. Agora estou cá, não sei quando é que vou voltar a fazer uma destas viagens. Espero que em breve. Era para ser em junho, mas provavelmente não vai ser, pelo menos no começo de junho. Enquanto estiver cá, vou tentar fazer mais alguns vlogs, vou tentar falar de mais algumas mãos que possa ter jogado lá que me lembre. Se fizer algum home game aqui entre os meus amigos, pode ser mostrar algumas coisas também. E tenho, por exemplo, a minha coleção de fichas de vários sítios do mundo para mostrar num vlog também que está aí pensado. Portanto, obrigado por verem, digam coisas nos comentários, façam subscribe, façam like e fiquem bem.